Bom dia, Café com Cristo, mais um dia, mais uma quarta-feira. Gente, como a semana voa, né? Vocês me ouvem bem que eu tô com a minha máquina de lavar louça aqui ligada. Ela é bem barulhenta, mas ela me ajuda, minha companheira. Bom dia, Má. Minha companheirinha, minha máquina de lavar louça. Olha, ontem foi um dia bem cansativo, né? E ainda bem que Deus nos dá vigor, né? Eu falo que Deus, eu sempre peço para Jesus disposição. Disposição para fazer as coisas, né? Para fazer aquilo que Ele colocar no meu caminho, no meu dia, né? Para eu realizar as minhas atividades. Bom dia, mãe. E quando a gente está cansado, muitas vezes a gente tem uma tendência ao desânimo, né? Quando você está cansado, você já está numa frequência muito baixa. Né? Cansaço já não é um sentimento, né? Uma sensação legal. E aí você acaba atraindo outros sentimentos. Então a importância da gente sempre nos revigorar na palavra do Senhor, sempre buscar se alimentar da palavra do Senhor, porque é a palavra que nos enche de fé e essa fé vai ser o alimento para a gente, para mais um dia, mais uma caminhada ou para mais um dia difícil. Eu não sei como está sendo na sua vida. A palavra que eu tirei hoje aqui, ela é uma epístola universal de Tiago. Tiago, ele é irmão de Jesus, tá? Ele é irmão mesmo de Jesus. E a gente vai entender um pouquinho do que Tiago vai nos ensinar nessa manhã, tá bom? Então eu queria já começando lendo, mas primeiro eu queria explicar quem era Tiago para você poder entender. Tiago era irmão de Jesus e o líder da igreja em Jerusalém. Porém, ele não se ateve a títulos, mas se apresentou humildemente em sua carta como servo de Deus. Naquela época, servo era alguém que havia sido adquirido e pertencia a um senhor. Diante disso, Tiago se considerava escravo de Deus e do Senhor Jesus. Ele escreve a epístola endereçada às 12 tribos, isto é, aos judeus convertidos que viviam fora da Palestina por causa das perseguições. Por serem novos no Evangelho, era necessário encorajá-los e instruí-los para que soubessem como agir diante das situações e das provações. Quando as pessoas... Esse é o meu papel aqui, né? Multiplicadora do reino. O que é multiplicar o reino? É trazer mais pessoas... É trazer maior número de pessoas para ter uma experiência com Deus. Porque depois que você tem uma experiência com Deus, eu não preciso mais falar nada para você, de Jesus, de Deus, eu não preciso falar. Porque aí você já viveu na sua experiência, você sentiu na sua pele, né? E aqui Tiago, ele vem nos ensinar que nós estamos aqui no mundo para servir. Servir a Deus, servir a Jesus. Mas como servir a Deus, como servir Jesus? Servindo pessoas. Não tem como. A única maneira que eu e você tem para servir a Deus aqui na terra é servindo as pessoas. E servir com amor não é servir de qualquer jeito, mas servir com amor, ser atento, usar a sua empatia, estar disposto a ajudar. Tem pessoas que eles querem ser ajudados, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que querem ouvir os teus conselhos, querem ouvir o teu direcionamento, mas tem pessoas que não querem. E a gente precisa entender que essas que não querem também tá tudo bem, porque ela só não está no mesmo tempo, ela só não está na mesma atmosfera que você, ela não está na mesma frequência que você, tá? Jesus, quando chega na cidade dele, por que Jesus não fez um milagre onde ele nasceu? Onde ele foi criado ali. Ele não fez um milagre, ele não fez nada. Por quê? Porque ali reinou a incredulidade. Ei, mas esse daí arrumava a minha mesa. Esse daí era o que eu levava as cadeiras da minha casa para arrumar. Quem agora ele está falando que é filho de Deus? E naquele momento Jesus podia se revoltar, porque ele fez muitos milagres em outros lugares, né? Quantas vezes, é aquele velho ditado, né? O santo de casa não faz milagre, não é assim? Quantas vezes você avisa a sua família, seu marido, seus filhos, sua esposa, você avisa. Eles não acreditam em você, mas quando vem alguém de fora
eles dão ouvido àquilo. Às vezes fala a mesma coisa que você falou, né? Mas por quê? Se isso aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer comigo e com você? Né? Mas qual foi o posicionamento de Jesus quando ele chega até a cidade que ele foi criado e as pessoas começam a questionar? Imagina, esse daí não era o carpinteiro? Esse daí não era o filho de José? Esse daí não é o que arrumava as cadeiras? Esse daí, imagina, filho de Deus agora? Simplesmente Jesus vira as costas e vai embora. Jesus não fica se defendendo, Jesus não fica se justificando, Jesus não argumenta nada. Ele simplesmente bate os pés, deixa a poeira e vai embora. Muitas vezes é esse comportamento que eu e você precisa ter. É de levantar mesmo, sacudir a poeira e não ficar se questionando o porquê das coisas, o porquê que as pessoas não te ouvem, o porquê que você está cansado de falar e ninguém te ouve, porque você tem razão, e isso e aquilo. Não, a pessoa não quer te ouvir, faça como Jesus, vira as costas, vai embora, vai para quem quer te ouvir. Vai para aquele que realmente precisa da tua ajuda, porque quem precisa da nossa ajuda, ela não fica hesitando, ela pede. Ela pede. Então a gente vai ler aqui, e Tiago aqui nessa carta, ele tem paciência com os novos convertidos. Que são esses novos convertidos? São pessoas que passaram, que tiveram uma experiência com Deus, tiveram uma experiência com Jesus. E a gente entende, e eu já passei nessa fase, graças a Deus, que é assim, ó, você começa a buscar por Deus, pela presença de Deus, e as coisas pioram. Eu não vou falar pra você que melhora, as coisas pioram. Por um tempo, tá? Sabe por quê? É quase que um teste para ver se você vai suportar ficar ali utilizando da sua fé, né? Porque a fé, ela é uma ferramenta que foi feita para ser utilizada. Mas quando que você tem que utilizar a sua fé? No dia mau. No dia bom, a sua fé não vai fazer muita diferença na sua vida. Até faz uma diferença, porque você passa a determinar mais coisas boas para te acontecer. Mas no dia mau é onde eu tenho a oportunidade de exercer a minha fé. E aqui, Tiago, ele traz um consolo para os novos convertidos com a palavra dele. Nesse capítulo 1, tá? Que eu tô lendo. Que eu vou ler. Eu vou ler do 2 ao 6. Tiago, ele traz um consolo. Porque quando você chega na presença do Senhor, você realmente começa a ter experiências com Ele, você vai vendo que o mundo espiritual é real, você tem contato, é palpável, você consegue sentir, você consegue ter essas experiências. Só que parece que o mundo externo, o mundo irreal que é aqui na Terra, parece que o mundo se levanta contra você. E começa a acontecer muitas coisas. E aí é onde as pessoas, elas desanimam. Eu já vi gente assim na igreja falar assim, nossa, comecei a vir na igreja, minha vida piorou. E realmente ela vai piorar por um tempo, porque é um teste, é uma oportunidade. Essas coisas que se levantam contra você, é uma oportunidade que você está tendo de exercer a sua fé. Então, Tiago, ele vem trazer esse consolo para os novos convertidos. Ele vai dar uma instrução de como deve ser o comportamento dos novos convertidos aqui, né? Ele vai nos ensinar. E talvez você que esteja me ouvindo seja um novo convertido. O que é esse novo convertido? Você resolveu seguir o caminho de Jesus. Você estava indo para um caminho, você converteu para outro caminho. Talvez você está tendo experiências extraordinárias com Deus nesse momento. E realmente, de repente, as coisas começaram a piorar na sua vida. Ei, não desanime. Não desanime. É simplesmente Deus forjando o teu caráter. Né? Ontem eu estava na imobiliária e eu treino os corretores e aí eu dei um teste, né, para eles fazerem. Porque uma coisa é eu ensinar uma técnica, uma coisa é eu conhecer a palavra de Deus na palavra, na letra. Outra coisa é eu aplicar a palavra de Deus no meu dia a dia, no meu cotidiano. E quando a pessoa foi aplicar, né, é diferente. A gente começa a ficar nervoso, a gente começa a achar que a gente não é capaz. Mas você é capaz de viver essa palavra aqui. Você é capaz de viver essa palavra assim. Então aqui não é só você entender a letra, a técnica, não é só você entender como você deve se comportar, mas é você ir lá e praticar esse comportamento, né? Que a gente vai aprender com Tiago. Então aqui o título da mensagem, que é Tiago 1, a partir do versículo 2, chama As Provas, na minha tradução, tá? As Provas e as Tentações.
Todos nós temos provas e tentações. Jesus disse que nós seríamos tentados. A todo momento eu e você é tentado a fazer algo que desagrada a Deus. A todo momento você é tentado a fazer algo que vai trazer uma consequência ruim. Por quê? E toda vez, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês podem começar a reparar sobre isso. Toda vez que você é tentado nas suas emoções. Você nunca vai ser tentado no seu espírito, porque o seu espírito é muito forte. Ei, deixa eu te falar, você é a imagem e semelhança de Deus, você não é qualquer um, teu espírito é muito forte. Mas onde que a gente fraqueja? Quando a gente deixa de alimentar o espírito, porque ele já é forte por si só. Mas se eu alimento, ele fica mais forte. Mas onde a gente é tentado? Nas nossas emoções. Porque as nossas emoções é onde contém os nossos desejos, né? As nossas emoções nos levam a ter desejos, né? A projetar coisas para nós. Então, onde a gente precisa trabalhar sempre? Nas nossas emoções, né? As sensações, as provas, elas vão vir para afetar as tuas emoções. Porque ainda que falamos que somos razões, muita gente fala, não, eu sou muito racional. Beleza, mas você sente raiva, você sente ódio, você sente medo, você sente tristeza, mesmo quem é racional. Então, quer dizer, a emoção e Deus nos orienta, olha, cuida do seu coração, ele é a fonte da vida. O seu coração é da onde provém os seus sentimentos, a sua alma. E a alma, ela é sempre muito sedenta, por isso que você tem que estar aqui no Café com Cristo ou ter os seus momentos de palavra mesmo com Deus, de sentar, de meditar e falar, vou ler aqui uma palavra, vou alimentar a minha alma e meu espírito. Porque quando você alimenta sua alma e seu espírito, por mais que venham tentações, você sabe que aquilo não é legal para você. Você consegue, o Espírito Santo, ele consegue te direcionar e olhar e falar, não, você pode até fazer isso, mas a consequência disso é isso, isso e isso. E aí, lógico, o teu livre-arbítrio vai reinar. É você quem vai escolher. Muitos dos problemas que você enfrenta, muitos dos problemas que eu enfrento, são as minhas más escolhas e eu tenho que saber disso. Eu não posso pôr tudo na conta do diabo nem na conta de Deus. Eu tenho que realmente entender que eu sou autorresponsável pelos resultados da minha vida e você também. Então, assim, quando a gente é tentado, ele vai dar uma orientação aqui pra gente como a gente deve se comportar e entender o que acontece durante as provas e durante as tentações que passamos. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Olha, grande alegria. Será que nós conseguimos ter esse espírito de ter grande alegria nas tentações? Essas tentações se referem a perseguições, às provações por causa do Evangelho. Ou seja, são aquelas situações muito difíceis que testam a fé do cristão, sua capacidade de separação. Deixa eu fazer uma parada aqui. Quando você começa a servir Jesus, quando você decide, né, você toma essa decisão de falar, não, agora eu quero ter uma vida com Deus, eu quero ser diferente, vai ter pessoas em sua volta que vai usar isso contra você, acaba usando isso contra você. Ué, mas não é você que falou que você é isso, que não é você que está lendo a Bíblia, não é você que vai na igreja? Então, quando você está diante de um comportamento ruim, as pessoas usam isso como arma para te atacar. Tiago pede para considerarmos as provas como um motivo de alegria por causa dos benefícios que essas experiências nos trazem, como formação do caráter, maturidade espiritual, perseverança da fé. Esse gozo profundo só é possível por meio de um relacionamento com Deus, que nos dará a força necessária para ultrapassar as adversidades. Contudo, se não enfrentarmos as nossas dificuldades com a consciência de que vamos extrair valiosos aprendizados, elas se tornarão um fardo pesado e difícil de aguentar. Então aqui eles nos instruem a olhar para o nosso dia, ainda que hoje você comece um dia difícil, ainda que hoje você fale, nossa, eu tenho tantas coisas para fazer e tantos desafios, tantos problemas, tantas situações, começar a olhar aquilo com alegria e ao invés de você ficar se questionando, né? Porque filho questiona. Você não tem que questionar o teu pai porque isso está acontecendo na tua vida. Não questiona teu pai por que está acontecendo na tua vida, mas questiona teu pai para que isso está acontecendo na minha vida. Qual o propósito disso, pai? Para isso estar acontecendo na minha vida. Ele quer te ensinar. E quando eu entro nesse lugar de não mais perguntar o porquê, mas para que isso está acontecendo na minha vida,
você começa a entrar num lugar de aprendizado, num lugar de um aprendiz, e esse aprendiz tem que ser feliz. Porque o Espírito Santo adora pegar um aprendiz feliz para ele ensinar, para ele treinar, para ele guiar, né? Porque a guiança dele, ela é amorosa. Ela vai nos levar para longe das provas e das tentações. Ela vai fazer com que no dia mal eu suporte as provações, eu suporte ali aquilo que eu tenho que passar, porque você vai entender que aquilo está operando milagres em você. Que esse momento ruim que você vive está operando milagres em você. Está te dando força, sabedoria espiritual. Talvez se não fosse essa situação ruim, nem aqui nessa live você estaria. Talvez se você não tivesse vendo tantos desafios, nem nesse momento com Deus você estaria buscando. Então a gente precisa aprender a fazer da maneira que Tiago nos orienta aqui. A olhar para as provas e para as situações difíceis do dia a dia, para as tentações, também com alegria, com gozo na nossa alma e falar, bom, Deus está me treinando. Deus está me melhorando para o próximo nível que Ele quer me levar. É como um videogame. Você vai desenvolver habilidades numa fase para poder passar para outra. Então, ainda que essa fase esteja muito ruim, é Deus te habilitando para você estar na próxima fase da sua vida. E de repente você não sabe, a gente não tem controle disso. De repente a próxima fase da tua vida vai ser a melhor fase da tua vida. Mas para isso Deus está te preparando agora, está te dando habilidades agora, está treinando as suas competências agora, porque Ele sabe o que vai acontecer na próxima fase, eu e você não. Então qual que é o nosso dever? Falar, tá bom Deus, você está me apresentando isso aqui, tá bom, o que eu tenho que aprender com isso aqui? Tá tudo bem, eu vou aprender o que tiver que aprender, porque quando eu entro nesse estado de aprendiz, eu passo mais rápido as provas. Eu crio atalhos. Porque eu já entendi que Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Então vamos aprender logo, porque quanto logo eu aprender, logo Deus me dá outro desafio para eu ultrapassar. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Primeiramente, devemos identificar que são provações, pois quando sofremos as consequências das nossas más ações, não estamos sendo provados, e sim colhendo o resultado das nossas escolhas. Então é importante entender isso, que provação é uma coisa, vamos supor, você está andando de mulher, estou fazendo tudo correto, fazendo tudo direitinho, tudo que agrada a Deus, e ainda assim me sobreveio esse mal, né? Essa dificuldade, esse desafio. Isso sim é uma provação. É Deus ofertando para você a oportunidade de treino, de você praticar sua fé, de você praticar sua paciência, e Ele vai te dar com isso sabedoria espiritual. Agora, tem coisas que eu e você tá passando que nós só estamos comendo frutos. Tem coisas que eu e você são fruto das nossas plantações, são frutos daquilo que eu plantei no passado. Isso as pessoas não entendem quando elas vêm para Deus, quando elas vêm para Jesus. Sabe por quê? Porque elas acham que vir para Jesus vai haver a cura total e a minha vida vai ser perfeita. Só que deixa eu te falar, quando você vem para Jesus, você plantou coisas lá atrás. Você veio hoje para Jesus. A partir de hoje você vai seguir o caminho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir de hoje eu decido, é uma decisão, escolher Jesus, beleza, você escolhe Jesus. Só que o que você plantou lá vai dar fruto? E aí você acha que porque você seguiu Jesus, você não vai comer desses frutos? Você vai comer. Você vai comer sim. Por exemplo, se eu mato alguém, um exemplo, eu matei alguém aqui hoje, matei, né, cometi um homicídio, eu vou ser presa. Se eu falar assim, nossa, mas cadê você, Jesus? Eu estava te seguindo, eu não sei por que isso aconteceu na minha vida, porque esse é o comportamento das pessoas. Eu não sei porque, a gente tem que saber o porquê. Bom, eu matei essa pessoa, teve um motivo para eu matar essa pessoa. Deus vai me perdoar por esse homicídio se eu me arrepender. Só que eu vou ser presa, as consequências elas vão chegar, os frutos vão chegar. E é onde as pessoas acabam desanimando de Deus, que Deus não tem nada a ver com isso. Acaba desanimando de Deus, porque, mas agora que eu comecei na igreja, agora que eu tô fazendo tudo certinho, tá acontecendo isso comigo?
Poxa, e quando eu andava errado, as coisas davam certo. Agora que eu tô fazendo tudo certo, as coisas estão dando tudo errado. Não é que tá dando tudo errado, é que você tá colhendo os frutos daquilo que você plantou. Só que olha que fé e que oportunidade você tem hoje. Tá, se hoje você tá comendo um fruto amargo, difícil de engolir, saiba que foi você mesmo quem plantou. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, olha que legal, hoje você pode começar a plantar boas sementes. E esses frutos também vão chegar. Vai chegar um tempo, esses frutos você vai colher, esses frutos você vai poder degustar com prazer, com alegria e com gozo. Desses novos frutos, desses frutos deliciosos que vão ser mais fáceis de serem engolidos. Você vai sentir prazer em degustá-los. Mas hoje, Murielle, hoje eu estou comendo um fruto amargo, tudo bem? Só que uma hora essa plantação amarga que você está colhendo frutos vai acabar. Agora, se você continuar sempre escolhendo más sementes para plantar, meu caro, minha cara, meus amados, não tem o que fazer. O fruto amargo vai chegar na minha e na tua vida. Só que você pode escolher hoje boas sementes para você plantar. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em seu rosto e ser-lhe-á dada. Gente, isso aqui é um dos versículos que eu mais repito na minha vida. A única coisa que Deus te dá à vontade, à reveria, é a sabedoria. Mas as pessoas não pedem isso para Deus. As pessoas pedem carro, casa, emprego, marido, esposa, trabalho, porta aberta, né? As pessoas pedem chaves, as pessoas pedem empresas, as pessoas pedem várias coisas para Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pedem saúde, pede cura de doenças. As pessoas pedem isso para Deus. Mas a Bíblia, e aqui em Tiago, ele vem nos alertar que, gente, verdadeiramente a única coisa que você precisa é sabedoria. Só isso. Você não precisa de mais nada. Se você pedir todo dia para Deus, você levantar todo dia e falar assim, Senhor, me enche de sabedoria, me enche da tua sabedoria. Não da sabedoria de faculdade, não da sabedoria dos ensinos que o mundo pode dar, da tua sabedoria, porque essa é real, né? Essa não é passageira. Essa é atemporal. E aí você começa a pedir sabedoria. Agora vamos lá. Se você é uma pessoa sábia, você vai saber cuidar da sua saúde, então dificilmente você vai ficar doente, porque você vai saber comer, você vai saber que você tem que descansar, você vai conhecer o teu limite, você vai saber que você tem que beber água, você vai saber que você tem que praticar atividade física. Sabedoria para cuidar da sua saúde. Se você pede sabedoria para Deus, Deus pode dar uma ideia para você. Porque quando você pede sabedoria, a sabedoria está atuando aonde? Na nossa mente, no nosso intelecto. E aí, Deus pode te dar uma ideia que pode ser revolucionária, pode ser uma ideia que nunca, porque Deus é criativo, que nunca ninguém teve. E você venha ficar milionário através dessa ideia. E aí você fica se preocupando em pedir dinheiro para Deus, em pedir prosperidade. Não precisa se preocupar em pedir prosperidade para Deus. Peça sabedoria, porque com sabedoria Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar ideias, e você vai começar a inovar, porque Deus é criativo, Deus faz tudo novo todo dia. E aí você vai conseguir entender que não é sobre o dinheiro, é sobre a sabedoria. Às vezes você pede uma esposa, um esposo, não, eu preciso casar, eu quero ter uma família, blá, blá, blá. Pede sabedoria, porque quando chegar uma mulher ou um homem que Deus preparar para você, você vai saber reconhecer. Porque você vai saber que aquela pessoa não é perfeita, você não vai se iludir, você vai ver os defeitos, as falhas, você não vai se surpreender daqui 1 ano, daqui 2. Por quê? Porque você teve sabedoria para escolher. Eu sempre falo, quem erra no recrutamento, quem erra na seleção, vai gastar mais tempo treinando. E por que a gente erra quando escolhe pessoas para pôr na nossa vida? Porque a gente é ansioso, a gente não pede direção para Deus. Você pede direção para Deus para tudo, mas a hora de escolher alguém, você não pede direção para Deus. Você vai pelo que os teus olhos veem, nossa, a mulher é maravilhosa, quero ficar com ela. Ah, esse homem é lindo, nossa, eu quero ficar com ele. Só que Deus conhece ela e conhece ele do lado de dentro. E você escolhe pelo lado de fora. Mas quando eu tenho sabedoria espiritual, o Espírito Santo vai me direcionar a olhar para essa pessoa, para o lado de dentro, para aquilo que ele é e não aquilo que ele tem ou que ele possa me oferecer. Tá? Então, aqui no versículo 5 de Tiago, a gente entende que o grande segredo é a sabedoria. É pedir sabedoria. Salomão, filho de Davi, ele foi treinado desde pequeno pelo pai, Davi, que ele deveria ser sábio. Olha, filho, sempre que você tiver oportunidade, peça sabedoria para Deus. E um dia, aos 13 anos, Deus chega nele e fala, ô Salomão, o que tu queres que eu te dê? E ele fala, ele lembra dos conselhos do pai, sabedoria.
E Deus, por ver que ele só pediu isso, Deus encheu ele de muito mais coisas. Então, quando você entender que o que você precisa é dobrar os teus joelhos e orar de manhã antes de sair de sua casa ou antes de dormir, ou os seus momentos aí com Deus, você tem que pedir a sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, me instrui, Espírito Santo, me guie, me direcione, coloca as palavras certas na minha boca, apresenta pessoas para mim, cria estratégias, me gere oportunidades, me dê sabedoria para lidar com as pessoas, me dê sabedoria para eu lidar com o meu patrão, me dê sabedoria para eu falar com os meus clientes. E quando você vai pedindo isso, a Bíblia vem falar, não sou eu que estou falando. Aqui em Tiago ele fala que Deus dá liberadamente, quer dizer, Deus não fala assim, ó, tô só esse potinho aqui, ó. Eu só vou te dar isso aqui de sabedoria, tá bom? Se pediu sabedoria, eu vou te dar. Não, ele dá à vontade. Ele dá infinitamente, milhares de vezes. O quanto você pedir, ele sempre vai te encher. Ele sempre vai te encher de sabedoria. Então, que nessa manhã você venha pegar esse espírito, ó. A palavra sabedoria nas escrituras não está se referindo a conhecimentos bíblicos ou acadêmicos, e sim a capacidade de entender a vontade de Deus, a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente nas provações. Eu tenho uma pergunta, e isso eu até falei ontem para alguém, ensinei alguém sobre isso, quero ensinar você sobre isso que tem dado certo para mim, tá? Toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, de um problema, faz o seguinte, ó. Faz essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Quando você faz essa pergunta, aqui dentro, a mente de Cristo, ela sobressai. Vem na hora a solução perfeita e agradável para todos os envolvidos. Na hora, a tua consciência de Deus que habita em você vai te dar essa resposta e você vai agir com sabedoria. Mas você pode ter brigado com alguém, você pode ter ficado nervoso, a pessoa pode ter te atacado. Para, respira e faz exatamente essa pergunta. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, qual seria o seu comportamento? Jesus, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? Gente, é incrível. Você vai destravar o mundo espiritual, você vai destravar a sabedoria que vem do alto para você fazer a vontade de Deus. A sabedoria espiritual consiste em compartilhar a sabedoria divina. Ela é concedida pelo Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. A oração em busca de sabedoria é necessária porque demonstra a nossa dependência da direção do alto. Por isso, se algumas pessoas, quando possuímos a sabedoria que vem do Altíssimo, podemos avaliar a nossa vida e conduzi-lo de acordo com a sua vontade. Portanto, quando possuímos a sabedoria que vem do alto, a gente consegue avaliar até os resultados que nós vamos ter. Por quê? Porque você não está fazendo pela tua vontade, você está fazendo direcionada sob a guiança, sob a palavra de alguém. Então, aqui eu quero que você entenda que a sabedoria é do que você precisa. Ah, Muriel, mas está acontecendo isso. Tá bom, então, Senhor, me dá sabedoria para passar por essa fase. Me dá sabedoria para lidar com esse problema, me dá sabedoria para lidar com essa pessoa, me dá sabedoria para falar com ela, me dá sabedoria para agir com os meus clientes, me dá sabedoria no meu trabalho. Começa a profetizar sabedoria. Peça, porque Deus vai te dar deliberadamente, à vontade. Ele vai te dar abundantemente sabedoria. Então aproveita. Aproveita disso. Usa isso. Tá bom, Muriel, eu nunca pedi sabedoria, não. Então começa a pedir a partir de hoje. Daqui a pouco você vai falar para mim, Muriel, como a minha cabeça evoluiu, como eu vejo coisas onde eu não via, como a minha visão abriu. É disso que você precisa. É disso. Não é de cursos, livros. Isso é tudo bom. É bom ler, é bom fazer curso. Só que o que vai te instruir verdadeiramente para o caminho assertivo na sua vida, que vai dar resultados, vai trazer sucesso para você, é a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria, porque essa sabedoria sabe onde você vai chegar. Essa sabedoria que tem lá para te dar, a fonte inesgotável de sabedoria que está em Deus, ela sabe exatamente o que você vai ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 50, daqui 20, da hora que você, daqui a eternidade, tá? Então entenda isso, né? Nessa manhã. Peça, porém, com fé, ó. Peça sabedoria com fé. E nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. Então, aqui, além da gente pedir sabedoria, a gente tem que pedir com fé, sabendo que Deus vai nos dar abundantemente sabedoria. Porque a partir do momento que eu peço algo para Deus e eu duvido, eu já coloquei em xeque toda a confiança que eu tenho nele. A partir do momento que você pede algo para Deus, você coloca um problema nas mãos de Deus e fala, Senhor, eu não estou conseguindo resolver isso aqui, resolve para mim. Você coloca na mão de Deus,
e você duvida que ele vai fazer, ou que ele está agindo, ou que ele está trabalhando em teu favor, simplesmente você está colocando, não, o senhor não é capaz de fazer, daí, devolve que eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes a gente faz isso, né? Então, que nessa manhã você vem utilizar dessas instruções que Tiago nos deu. Eu vou orar por você e com você, mas que você venha aproveitar as instruções que Tiago nos deu nessa manhã. Vamos aprender com o Tiago, que vai vir provações, mas que na provação eu preciso o quê? Manter a minha alegria, né? Ele falou que eu preciso buscar ter paciência, porque a paciência vai me gerar fé. Ele falou para mim que eu preciso buscar sabedoria, que Deus vai me dar abundantemente. E ele fala para mim pedir tudo que eu pedi para Deus, eu pedi com fé. Então são os aprendizados que nós lemos aqui no primeiro capítulo de Tiago, até o versículo 6. Medite nesses aprendizados, pratique essas palavras hoje. Coloque em prática o conhecimento que você recebeu aqui no Café com Cristo. No dia de hoje, não é amanhã nem depois, mas para hoje. Fica mais fácil eu ouvir hoje e praticar hoje, do que eu deixar para praticar depois. Não deixe para praticar depois a instrução que o Espírito Santo está te dando nessa manhã. Pratique hoje. Hoje é a oportunidade, tá bom? Eu quero orar por você. E a oração que eu quero fazer por você e com você nesse momento é para que Deus venha te encher de sabedoria. Porque com sabedoria você vai ser uma pessoa mais calma, com sabedoria você vai saber falar com as pessoas, com sabedoria você vai saber produzir mais dinheiro para a tua vida, com sabedoria você vai saber gastar melhor o teu dinheiro, com sabedoria você vai aprender a lidar com o seu marido, que de repente é um bronco aí, é o Brutus. Você vai aprender a lidar com ele também. Então assim, é só de sabedoria que você precisa, entende? Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa, Jesus é o suficiente. Você com Jesus é a maioria, você tem que entender isso. Você com Jesus, ainda que você esteja só, você com Jesus é a maioria. Tá bom? Então vamos orar aqui nesse momento. Senhor Deus e Pai, a sua presença já é soberana aqui neste lugar, Pai, nessa live. Nós podemos sentir a tua direção, o teu amor e o teu cuidado conosco. Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada por essa instrução aqui no livro de Tiago que o Senhor vem nos dar, nos orientar para o dia de hoje. Obrigada por nos ensinar nessa manhã. Pai, que aqui nessa manhã tenha coração dispostos a fazer a tua vontade, a receber a instrução e praticar. Senhor, que eu venha praticar tudo isso que eu aprendi hoje, Senhor. Pai, eu peço também por essas pessoas, Pai, instrui elas, dá direção, dá força de vontade, dá ânimo, dá coragem. Pai, dá sabedoria para o teu povo. Pai, os teus filhos estão aqui essa manhã orando comigo, Pai, e eu peço por eles, em nome deles também, Senhor, que o Senhor venha enchê-los de sabedoria. Assim como está escrito na tua palavra, Pai, a gente só está pedindo o que está escrito na tua palavra. O Senhor diz que daria abundantemente sabedoria para nós. Pai, então que nessa manhã desça do céu uma unção de sabedoria na vida de cada um que está orando aqui comigo. Que eles venham ter visão, abre o entendimento, abre o discernimento, dá visão do futuro, dá visão para ele de águia, que ele possa perceber as situações, as provas e tentações, onde elas vão levar, onde elas vão ser conduzidas. Pai, dá instrução para os teus filhos, encha-nos de sabedoria nessa manhã. Sabedoria, Pai, é tudo que nós precisamos para esta quarta-feira. Então nós te pedimos, Pai. Assim como o Tiago nos ensinou, nós te pedimos porque sabemos que não vamos duvidar de que o Senhor vai nos encher e nos capacitar da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem da fonte inesgotável, que é a tua presença. Pai, eu entrego a vida de cada um, proteja, guia, nos dá direção nessa quarta-feira. Senhor, nos livre de todo mal, acampe teus anjos ao nosso redor, Pai. Nos proteja sobre qualquer retaliação, sobre qualquer investida do mal em nossas vidas, Pai. E nos dá sabedoria. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos na tua presença mais um dia aqui no Café com Cristo. E você quem crê, no nome do Senhor Jesus, diga amém. Amém? Amém. É sobre isso. Você está abençoado. Que a fonte inesgotável de todos os recursos derrame sobre você, sobre a sua vida. Eu profetizo isso. Muita sabedoria. Muita sabedoria. A sabedoria que vem do alto. As pessoas não vão reconhecer. Tem um versículo aqui, ó, bem escrito na minha frente, e eu quero ler para você. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti
o nome do Senhor e terão temor de ti. Porque exatamente esse versículo que a sabedoria proporciona. As pessoas não vão te reconhecer. As pessoas não vão te reconhecer. Elas vão falar, o que aconteceu? Como você mudou? Como você está mais inteligente? Como você tem sabido cuidar das coisas? Você vai perceber. Quando você começa a pedir sabedoria para Deus, Ele faz exatamente esse versículo que eu acabei de ler. As pessoas, elas não vão te reconhecer. Elas vão falar, como você está mudada. E aí você vai falar o quê? Você vai falar, foi Ele. Jesus me mudou. Jesus me transformou. Tá bom? Amanhã eu te espero aqui no Café com Cristo. Faça uma extraordinária quarta-feira. Um beijo. Obrigada a todos vocês que participaram aí. E até amanhã no nosso Café com Cristo.